Oi pessoal, hoje entramos na segunda parte do tema sobre os 12 apóstolos, que eu tirei desse livro aqui, 12 Homens Extremamente Comuns, de John MacArthur, de onde vocês podem tirar muitas outras informações que eu não colocarei neste vídeo, senão vai ficar muito extenso. Mas vou deixar o link na descrição deste vídeo para você poder adquirir e aí sim descobrir muitos outros detalhes de todos os apóstolos. Vamos começar falando do líder Pedro. E como temos muita informação importante, trataremos somente de Pedro neste vídeo. O nome completo do Simão que estamos estudando era Simão Bar-Jonas, que significa Simão, filho de Jonas. Assim, o pai de Simão Pedro era João, às vezes traduzido como Jonas. Não sabemos mais nada sobre seus pais. No entanto, observe que o Senhor lhe deu um outro nome. Lucas apresenta-o da seguinte forma: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. As palavras escolhidas por Lucas são importantes. Jesus não lhe deu simplesmente um novo nome para ser usado no lugar do antigo. Ele acrescentou o nome de Pedro. Esse discípulo era conhecido ora como Simão, ora como Pedro, ora como Simão Pedro. Em algumas ocasiões, porém, o Senhor continuou ainda assim a chamá-lo de Simão. Quando vemos isso nas Escrituras, normalmente trata-se de um sinal de que Pedro fez alguma coisa que precisava ser repreendida ou corrigida. O apelido era significativo e o Senhor teve uma razão específica para escolhê-lo. Simão era, por natureza, impetuoso, inconstante e inconfiável. Sua tendência era fazer grandes promessas que não poderia cumprir. Era uma daquelas pessoas que parecem atirar-se de cabeça em alguma coisa e depois abandoná-la antes de ter concluído. Com frequência, era o primeiro a aceitar um desafio, mas muitas vezes também era o primeiro a pular fora. Quando Jesus o encontrou, Simão encaixava-se na descrição feita por Tiago de um homem de ânimo dobre, inconstante e em todos os seus caminhos. Ao que parece, Jesus mudou o nome de Pedro, pois queria que o apelido servisse para lembrá-lo sempre daquilo que deveria ser. Dali em diante, a forma que Jesus o chamava transmitia uma mensagem sutil. Se o chamava de Simão, indicava que ele estava agindo de acordo com sua antiga natureza. Se o chamava de rocha, era um elogio por agir da forma como deveria. Pergunta: quantas pessoas conhecemos igual a Simão e que nós julgamos e não cremos que elas podem se tornar Pedro com a graça de Deus? A segunda categoria de referências, nas quais ele é chamado de Simão, é encontrada sempre que Pedro estava demonstrando características de sua natureza não regenerada, ao pecar em palavras, atitudes ou ações. Sempre que ele começa a agir de acordo com seu velho homem, Jesus e os evangelhos voltam a chamá-lo de Simão. Em Lucas 5:5, por exemplo, Lucas escreve: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Esse era o jovem pescador Simão falando, mostrando sua incredulidade e relutância. No entanto, ao obedecer, seus olhos se abrem e ele vê quem Jesus é de fato. E Lucas passa a chamá-lo pelo seu novo nome. O versículo 8 diz: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Vemos Jesus chamando-o de Simão nos momentos mais cruciais de fracasso ao longo da carreira do apóstolo. Em Lucas 22:31, predizendo a negação de Pedro, Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mais tarde, no jardim de Getsêmani, Pedro adormeceu quando deveria estar vigiando e orando com Cristo. Marcos escreve: Voltando, Jesus achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes?
Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Assim, normalmente, quando Pedro necessitava de repreensão ou admoestação, Jesus referia-se a ele como Simão. Deve ter chegado a um ponto em que, quando o Senhor dizia Simão, Pedro já encolhia-se todo. Talvez pensasse, por favor, me chame de rocha. E o Senhor talvez replicasse, eu o chamarei de rocha quando você agir como uma rocha. De acordo com as narrações dos evangelhos, fica evidente que o apóstolo João conhecia Pedro muito bem. Eram amigos desde a infância, sócios no trabalho e vizinhos. É interessante que no evangelho que escreveu, João refere-se ao seu amigo 15 vezes como Simão Pedro. Ao que parece, João não conseguia decidir qual nome usar, pois a todo tempo via os dois lados de Pedro. Assim, simplesmente juntou os dois nomes. Na verdade, o próprio Pedro chama-se de Simão Pedro, em sua segunda epístola. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Com efeito, ele tomou para si o apelido que Jesus lhe deu e fez dele o seu sobrenome. Depois da ressurreição, Jesus instruiu seus discípulos a voltarem para a Galiléia, onde ele planejava aparecer a eles. Em sua impaciência, ao que parece, Simão cansou-se de esperar e assim anunciou que voltaria a pescar. Como sempre, os outros discípulos obedientemente seguiram seu líder. Entraram no barco, pescaram a noite toda e não pegaram nada. Jesus, porém, encontrou-se com eles na praia, onde havia lhes preparado um café da manhã. Aparentemente, o propósito maior dessa reunião matinal era a restauração de Pedro, que sem dúvida alguma havia pecado egregiamente ao negar Cristo com maldições na noite em que o Senhor fora traído. Jesus dirigiu-se a ele 3 vezes, chamando-o de Simão, e perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E 3 vezes Pedro afirmou seu amor. Essa foi a última ocasião em que Jesus o chamou de Simão. Algumas semanas depois, em Pentecostes, Pedro e os outros apóstolos foram enchidos do Espírito Santo. Naquele dia, foi Pedro, a rocha, quem pregou. Pedro era exatamente como a maioria dos cristãos, tanto carnal como espiritual. Por vezes, sucumbia aos hábitos da carne. Em outras ocasiões, agia de acordo com o Espírito. Por vezes, era pecador, e em outras ocasiões, agia como deve fazer um homem justo. Esse homem inconstante, às vezes Simão, às vezes Pedro, era o líder dos 12. Sabemos que Simão Pedro era o líder dos apóstolos, e isso não apenas porque seu nome aparece no começo de todas as listas dos 12. Também temos a seguinte declaração expressa em Mateus 10, 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro. A palavra traduzida como primeiro nesse versículo é o termo grego protos. Não se refere ao primeiro de uma lista. Significa o chefe, o líder de um grupo. A liderança de Pedro fica ainda mais evidente pela maneira com que normalmente age, falando em nome do grupo. Ele encontra-se sempre no primeiro plano, tomando a frente. Ao que parece, sua personalidade era naturalmente dominante, e o Senhor fez bom uso da mesma em meio aos discípulos. Afinal, foi o Senhor que o escolheu para ser o líder. Pela vontade soberana de Deus, Pedro foi formado e capacitado para ser o líder. Além disso, o próprio Cristo instruiu e treinou Pedro para liderar. Deste modo, quando olhamos para Pedro, vemos como Deus constrói um líder. O nome Pedro é mencionado mais do que qualquer outro nome nos evangelhos, exceto o de Jesus. Ninguém fala com tanta frequência quanto ele e nem o Senhor dirige-se tantas vezes a outro como a Pedro. Nenhum discípulo é repreendido com tanta frequência quanto Pedro, e nenhum discípulo censura o Senhor, exceto Pedro.
Ninguém confessou a Cristo com mais ousadia ou reconheceu seu senhorio mais explicitamente. No entanto, nenhum discípulo negou verbalmente a Cristo de modo tão veemente em público quanto Pedro. Ninguém é louvado e abençoado por Cristo como Pedro foi. Contudo, Pedro foi o único a quem Cristo alguma vez chamou de Satanás. O Senhor tinha coisas mais duras a dizer para Pedro do que para qualquer outro discípulo. Tudo isso contribuiu para fazer dele o líder que Jesus desejava que ele fosse. Deus tomou um homem comum, com uma personalidade ambivalente, inconstante, impulsiva e insubmissa e transformou-o num líder firme como rocha. O maior pregador dentre os apóstolos e em todos os sentidos, a figura dominante dos 12 primeiros capítulos de Atos que falam de como nasceu a igreja. Os líderes precisam ter uma curiosidade insaciável, precisam ser pessoas famintas por respostas. Se você deseja encontrar um líder, procure alguém que esteja fazendo as perguntas certas e verdadeiramente buscando as respostas. Esse tipo de curiosidade normalmente manifesta-se na mais tenra infância. A maioria de nós já encontrou crianças que fazem uma pergunta depois da outra, cansando os pais e os outros adultos com uma enxurrada incessante de pequenas indagações. Isso faz parte da matéria-prima do líder. As melhores pessoas para resolver problemas são sempre motivadas por um entusiasmo insaciável de conhecer e compreender as coisas. Nos relatos dos evangelhos, Pedro faz mais perguntas do que todos os outros apóstolos juntos. Normalmente, era Pedro quem pedia para o Senhor explicar suas palavras mais difíceis. Foi Pedro quem perguntou quantas vezes deveria perdoar. Foi Pedro quem perguntou qual seria a recompensa dos discípulos por terem deixado tudo para seguir a Jesus. Foi Pedro quem perguntou sobre a figueira que secou. Foi Pedro quem fez perguntas sobre o Cristo ressuscitado. Ele sempre queria saber mais, entender melhor. Esse tipo de curiosidade é um elemento fundamental do verdadeiro líder. Outro ingrediente necessário é a iniciativa. Se uma pessoa é apta para liderar, ela terá motivação, ambição e energia. Um verdadeiro líder deve ser o tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem. É um iniciador. Observe que Pedro não apenas fazia perguntas. Normalmente, ele também era o primeiro a responder às questões apresentadas por Cristo. Com frequência, ele avançava com ousadia onde até os anjos temiam pisar. Numa ocasião bastante conhecida, Jesus perguntou: "Quem diz o povo ser o Filho do Homem?" Havia várias opiniões sobre isso circulando no meio do povo. Assim, responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus fez uma pergunta específica para os discípulos: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" Foi nesse momento que Pedro falou mais alto: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Os outros discípulos ainda estavam pensando na pergunta, como alunos com medo de dar a resposta errada. Pedro foi ousado e categórico. Essa é uma característica essencial dos grandes líderes. Às vezes, ele teve de voltar atrás, retirar o que havia dito, retratar-se ou ser repreendido. Mas o fato de estar sempre disposto a agarrar as oportunidades com unhas e dentes marcava-o como um verdadeiro líder. No jardim do Getsemane, quando os soldados romanos do forte de Antônia foram prender Jesus, os 3 escritores dos evangelhos sinópticos dizem que havia uma grande turba com espadas e porretes. Uma típica corte romana era formada de 600 soldados, de modo que é bem possível que, naquela noite, houvesse centenas de soldados romanos prontos para lutar dentro e ao redor do jardim. Sem hesitar, Pedro puxou sua espada e brandiu-a contra a cabeça de Malco, o servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote e seus empregados provavelmente encontravam-se à frente da turma.
uma vez que ele era o dignatário que estava dando a voz de prisão. Sem dúvida, Pedro estava tentando cortar fora a cabeça do servo. Malco desviou-se e teve sua orelha decepada. Então Jesus, tocando-lhe a orelha, o curou. Em seguida disse a Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Assim ele afirmou a equidade da pena capital como uma lei divina. Pense nesse episódio. Havia ali todo um destacamento de soldados romanos, talvez centenas de homens. O que Pedro pensou que iria fazer? Cortar a cabeça de todos eles, um a um? Às vezes, em seu arrebatamento de tomar a iniciativa, Pedro não enxergava a realidade mais óbvia. No entanto, com toda a sua temeridade, Pedro possuía a matéria-prima da qual seria possível fazer um líder. É melhor trabalhar com um homem como esse do que com alguém passivo e hesitante. Como diz o ditado, é mais fácil acalmar um fanático do que ressuscitar um morto. Algumas pessoas precisam ser fastidiosamente arrastadas para a frente. Não era o caso de Pedro. Ele queria sempre avançar. Queria saber o que não sabia. Queria compreender o que não compreendia. Era o primeiro a fazer perguntas e tentar responder questões. Era um homem que avançava, que sempre tomava a iniciativa, aproveitava o momento e é disso que é feita a liderança. Há um elemento da matéria-prima a que constitui o verdadeiro líder: envolvimento. Os verdadeiros líderes estão sempre no meio da ação. Não ficam sentados nos bastidores dizendo a todos o que fazer enquanto vivem de modo confortável e distante da luta. Um verdadeiro líder passa pela vida cercado por uma nuvem de poeira. É justamente por isso que as pessoas o seguem. Não se pode seguir alguém que permanece distante. O verdadeiro líder indica o caminho. Ele entra na batalha antes de seus seguidores. Certa noite, Jesus chegou até os discípulos no meio do mar da Galileia, andando sobre as águas durante uma tormenta. Qual dos discípulos pulou do barco? Pedro. Deve ter pensado: lá está o Senhor. Eu estou aqui. Preciso ir para onde a coisa está acontecendo. Os outros discípulos ficaram imaginando se estavam vendo um fantasma. Pedro, porém, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E disse Jesus: vem. E antes que os outros se dessem conta, Pedro havia descido do barco e estava andando sobre as águas. O resto dos discípulos ainda estava agarrado aos seus assentos, tentando garantir que não seriam atirados para fora pela tempestade. Mas sem pensar duas vezes, Pedro saiu do barco. Isso é envolvimento para valer. Só depois que havia descido do barco e caminhado uma certa distância é que Pedro pensou sobre o perigo e começou a afundar. Pedro era feito dessa matéria-prima: curiosidade insaciável, disposição de tomar a iniciativa e paixão pelo envolvimento pessoal. Estava em cargo do Senhor treiná-lo e moldá-lo, pois, francamente, se esse tipo de matéria-prima não for submetida ao controle do Senhor, pode tornar-se absolutamente perigosa. A experiência pode ser uma forma dura de educar. No caso de Pedro, os altos e baixos de suas experiências foram dramáticos e com frequência dolorosos. Sua vida foi cheia de zigue-zagues tortuosos. O Senhor o fez passar por 3 anos de provações e dificuldades para dar-lhe toda uma vida de experiências do tipo que o verdadeiro líder deve suportar. Por que Jesus fez isso? Sentia algum prazer em atormentar Pedro? De forma alguma. As experiências, até mesmo aquelas difíceis, foram todas necessárias para transformar Pedro no homem que precisava se tornar. O apóstolo Pedro aprendeu muitas coisas através de experiências difíceis. Aprendeu, por exemplo, que a derrota arrasadora e a humilhação profunda muitas vezes vêm pouco depois das maiores vitórias. Logo depois que Cristo o elogiou por sua magnífica confissão
em Mateus 16,16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro sofreu a mais dura repreensão dada a um discípulo, da qual se tem registro no Novo Testamento. No momento, Cristo chamou Pedro de bem-aventurado e prometeu-lhe as chaves do reino dos céus. No parágrafo seguinte, Cristo dirigiu-se a Pedro, chamando-o de Satanás e dizendo, arreda, o que significa, não fique no meu caminho. Mas agora, através da experiência dolorosa de ser repreendido pelo Senhor, Pedro também soube que era vulnerável a Satanás. O diabo podia encher sua boca de palavras, tanto quanto o Senhor. Se Pedro cogitasse das coisas dos homens em vez das coisas de Deus, ou se não fizesse a vontade de Deus, poderia ser um instrumento do inimigo. Pedro aprendeu todas essas coisas por experiência própria. Por vezes, as experiências foram amargas, angustiantes, humilhantes e dolorosas. Em outras ocasiões, foram animadoras, sublimes e absolutamente gloriosas, como quando Pedro viu o esplendor divino de Cristo no Monte da Transfiguração. De qualquer modo, Pedro aproveitou ao máximo suas experiências, colhendo delas lições que o ajudaram a se transformar num grande líder. Que fim teve a vida de Pedro? Sabemos que Jesus disse a Pedro que ele morreria como mártir. No entanto, as Escrituras não relatam a morte de Pedro. Todos os registros da história da igreja primitiva indicam que Pedro foi crucificado. Eusébio cita o testemunho de Clemente, o qual diz que, antes de ser crucificado, Pedro foi forçado a assistir à crucificação de sua própria esposa. De acordo com Clemente, ao vê-la sendo levada para a morte, Pedro chamou-a pelo nome e disse, lembre-se do Senhor. Quando chegou a vez de Pedro morrer, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer como seu Senhor havia morrido. E assim, ele foi pregado a uma cruz invertida. A vida de Pedro pode ser resumida nas palavras finais de sua segunda epístola. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Foi exatamente isso que Pedro fez e por isso tornou-se rocha, o grande líder da igreja primitiva. Agora, presta atenção nesse gráfico que eu vou mostrar. São os altos e baixos na vida do apóstolo Pedro. Então começa, com o encontro com Jesus, vocês vão reparando a evolução espiritual dele. Depois ele vai crescendo, ele é chamado para o ministério. Depois ele vacila sobre o mar, ele afunda no mar. Depois ele sobe de novo, confessa que deseja continuar seguindo Jesus. Aí depois cai de novo, confessa e nega em seguida. Depois sobe de novo, alegra-se no momento da transfiguração. Aí tem uma nova recaída, indeciso e arrogante nos lava-pés. Aí sobe de novo, afirma que morreria por Cristo. Depois é avisado de que negaria Jesus. Aí vai descendo, corta a orelha do soldado Malco. Desce mais ainda, segue a Jesus mais de longe e desce muito quando nega a Jesus 3 vezes e fica triste. E aí, pela misericórdia de Deus, ele acreditando na misericórdia de Deus, começa a subir novamente. Confessa triplamente a Jesus, recebe o Espírito Santo e faz sua pregação na Pentecoste. E afirma ser a pedra que Jesus lhe disse que seria. Então veja como a gente vê o Pedro subindo e descendo, tendo os altos e baixos dele, assim como qualquer um de nós, eu, você, como qualquer um irmão. E às vezes a gente vê o nosso irmão em baixa, e às vezes muitas das vezes a gente quer julgar nosso irmão, e a gente não dá tempo dele levantar de novo. Então deixa o julgamento para Deus, e para a gente aqui, a gente tem que acreditar na misericórdia de Deus. Agora, vou deixar na descrição deste vídeo o link do livro 12 Homens Extremamente Comuns, de John MacArthur, que fala sobre o que acabei de mostrar para vocês, que você vai poder adquirir e conhecer com muito mais detalhes sobre todos os apóstolos. Importante também, eu sempre leio e passo o texto do livro que estou lendo para várias pessoas diariamente.
Atualmente estou lendo o livro de Santa Catarina de Sena, O Diálogo, que está espetacular, que também vou deixar na descrição do vídeo. Portanto, se você quiser receber os textos, diga eu quero nos comentários e manda uma mensagem para o número WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, se gostou desse vídeo, me dê essa moral, compartilhe, comente, dê um like e se inscreva no canal.